Olá pessoal, estamos de volta aqui, começando uma nova sessão dentro do curso de Revit Architecture. E só para vocês terem uma noção de planejamento, esse curso começa aqui no menu início, né? Vimos os aspectos fundamentais, depois passamos a paredes, portas e janelas, e seguindo a sequência aqui eu vou para componentes, depois colunas, telhado, forro, piso e assim por diante. Tá ok? Temos um curso bem completo aí que deve ter mais de 200 horas aí ao todo. Porque depois desse modo vamos passar ao inserir, anotar e ver todo o programa Revit aqui em detalhes. E hoje nós vamos falar aqui do botão componente, tá ok? Quando você aciona aqui diretamente um botão, só lembrando, né, eu já mencionei isso no curso básico, ele aciona. Quando ele tem uma setinha do lado, significa que ele tem mais opções. Quando você clica na primeira opção, né, sem ir pela setinha, ele seleciona aqui a primeira opção. Assim, por exemplo, aqui em paredes, né, tem aqui parede, parede estrutural, parede por face. Né, quando clicamos aqui em parede, ele vai para a primeira opção desse item. Então, dentro desse comando, né, componente, ou botão componente, eu tenho duas opções. Colocar um componente e modelar no local. Colocar um componente, ele é simplesmente inserir uma família já carregada no seu projeto. Você seleciona aqui no botão de seleção de tipos, né, quais os elementos que estão carregados no seu projeto. E aí, a partir daí você passa a inserir esse elemento. Tá ok? Não vou detalhar aqui esse assunto de componentes, né, porque a gente já deu uma boa olhada nele, que seria inserir uma família carregável, né? Aqui no meu seletor de tipo, ele só me oferece a opção de componentes. Ele interpreta aqui como componentes aquelas famílias, né, arquivos RFA, que foram carregadas no seu projeto. Se não estiver carregado ainda o elemento que você deseja, você vem aqui em carregar família, né, e entra naquela opção. Aqui ele vai direto para o Metric Library, onde você seleciona os elementos do Revit, ou vai lá no nosso meus documentos, né, quem adquiriu o DVD, volume 2, Cardinoma Revit, e usa um dos componentes aqui de famílias. Tá ok? E com relação à concepção, né, a confecção de famílias, mais uma vez lembrando, depois vamos ter um curso avançado aí sobre a confecção de cada tipo de família, que como vimos lá também em esquadrias, né, portas e janelas, é uma tarefa um pouco complexa. Deem preferência a utilizar elementos já disponibilizados, seja na internet, seja no Cardinoma Revit, tá ok? E modifique esses elementos. Vamos nos concentrar nessa aula e nessas próximas aulas em modelar no local. Antes de prosseguir, é importante avaliar o seguinte: o componente, quando você decide modelar no local, vamos ler aqui, ó, o componente somente existe no contexto do projeto atual e não pode ser carregado em outros projetos. Tá ok? Reparem, isso significa que você não está gerando um arquivo RFA. Tá ok? Você está modelando um elemento somente nesse projeto. Esse elemento não irá gerar um arquivo RFA, como falei, portanto, ele não pode ser carregado em outro projeto via carregar família. Mas isso não significa que você não possa utilizá-lo em outros projetos. Tá ok? O que você vai fazer para utilizar em outros projetos? Você modela, cria, dá um Ctrl C nesse projeto, vai lá no outro projeto e dá Ctrl V. Tá ok? Duas considerações importantes. A primeira é que esses arquivos, por eles estarem concebidos dentro do projeto, eles carregam sobremaneira o tamanho do projeto. Tá ok? Então, na medida do possível, você deve evitar, né, utilizar esse modelar no local. A segunda consideração é que, de uma forma geral, tá ok? De uma forma geral, esses elementos não são parametrizados. Tá ok? Quando, por exemplo, a gente inseriu lá esquadrias, né, a gente ia lá, tinha os parâmetros de altura, largura, e a gente mexia nesses elementos e alterava a forma da família, né, do bloco, vamos chamar assim, fazendo uma alusão ao AutoCAD, dentro do seu projeto. O objeto modelado no local,
ele é um objeto estático, tá ok? Ele não muda de forma. E só para fazer uma alusão aí com relação com esse relacionamento com famílias, né? Você pode perfeitamente modelar os seus elementos, né? E eles serão aplicáveis principalmente a tipos de famílias que não tenham exatamente essa parametrização necessária, né? Por exemplo, você vai modelar uma cadeira de um determinado fabricante. Vamos chutar lá, fazer uma propagandazinha da Giroflex. Você vai desenhar um modelo de cadeira Giroflex que só tem aquele modelo. Ele não tem variações de altura nem de largura. Aquele modelo é único. Uma cadeira Barcelona, ela é única. Ela não exige que você configure largura, altura e ela se modela. Tá ok? Então modelar no local ela é uma tarefa bem indicada para elementos modulados, tá ok? Que sejam aqueles mesmos, não tenha variações, tá certo? Então, primeiro, que ele ocupa uma memória razoável no seu desenho, ele aumenta o tamanho do desenho em bytes, e por isso mesmo sobrecarrega o desenho. Que ele não é uma família, e também que ele não sofre alterações, ele é indicado para elementos modulados, ou seja, que tenham dimensões, que tenham um formato fixo. Então nós vamos desenvolver nesse conceito como modelar esses elementos, tá ok? Então vou lá em componentes, modelar no local, ou quando eu clico aqui em componente, né, ele aparece aqui a opção como eu gostaria de carregar família, ou logo ao lado você muda a opção para modelar no local. Bem, imediatamente ao iniciar a modelagem de um elemento, né, eu estou mais uma vez fazendo uma comparação com o AutoCAD, eu estou modelando um bloco 3D, tá ok? No entanto, no Revit, contrariando um pouco o que eu acabei de mencionar, que ele não tem parâmetros de construção, tá ok? Mas ele tem parâmetros associados ao elemento. E o principal parâmetro é a qual tipo de família ele pertence, tá ok? Então, quando eu vou começar a modelar um componente no local, o primeiro passo é escolher que tipo de componente, tá, dentro das categorias de família do Revit, ele pertence. Tá, ok? Se eu vou modelar uma porta, ele tem que ser qualificado como porta. Porque apesar de não ser uma família, quando você for identificar os elementos, né, por exemplo, você for fazer aquele... vamos tomar como exemplo que você fosse modelar uma porta. Na hora que você for identificar as portas, P1, P2, P3, para que ele aceite usar um identificador de portas nesse elemento, ele tem que ser concebido como um elemento porta, tá ok? E ele não vai ter parâmetros de construção, mas ele vai ter parâmetros de característica, parâmetros de material, parâmetros de custo, né? Aqueles parâmetros comuns a todos os objetos do Revit, tá ok? Então, o primeiro conceito importante é que ele pertença a uma categoria específica que você escolhe nessa fase agora, no início do projeto. Porque exatamente, dependendo do tipo de elemento, ele já vai colocar parâmetros específicos de família neste componente. Eu aqui vou tomar como exemplo, né, primeiro eu vou mostrar as funções de modelagem, né, e depois eu vou construir aqui um mobiliário. Tá ok? Então eu vou colocar esse elemento na categoria mobiliário. Clique em OK e o Revit vai me pedir para nomear esse elemento, tá ok? Esse nome vai ser o nome que ele vai aparecer aqui dentro do navegador de projetos, nas famílias, né, pela categoria onde ele vai aparecer. Eu vou chamar aqui de mobiliário 1, porque nessa primeira aula eu vou começar mostrando as funções de modelagem, e depois a gente vai desenvolver um modelo de mobiliário, uma estante, tá certo? E aí eu vou procurar esse elemento lá nas famílias de mobiliário. Eu vou chamar de mobiliário 1, clico em OK. Tá? Depois eu vou dar o nome de mesa retangular, tanto por tanto, ou estante, tipo não sei o que, a para de televisores, tá certo? Vai ser o nome onde ele vai aparecer aqui dentro. Quando eu terminei essa primeira definição, ou seja, a categoria, né, do elemento, e dei um nome para ele, tá ok? Ele entra no editor de componente, tá ok? Que fica diferente da mesma forma como a gente
viu por alto lá quando a gente vai editar família. Se eu vier aqui no menu início, agora, veja que ele está todo modificado, não é mais portas e janelas. Tá ok? E esse elemento ele vai ser feito, né, de elementos 3D, que é o que nós vamos explicar aqui, como usar cada comando desse, nessa primeira fase dessa sessão. Elementos 3D que depois será aplicado em outras situações lá, como quando formos estudar massas. Tá certo? E cada vez que você iniciar um elemento, tá ok? Por exemplo, eu vou iniciar uma extrusão. Tá? Só para dar exemplo, para não ficar tudo muito teórico. Eu agora estou dentro de uma seção de extrusão, e esta seção de extrusão está dentro da seção componente. Tá ok? Vou fazer aqui só um exemplo rápido, né? Eu desenho, por exemplo, um retângulo. Né? Uma coisa interessante. É bom você modelar fora, né, da edificação e depois você dá um move aqui para dentro. Tá? Porque quando você for querer olhar o seu elemento em 3D, se ele estiver dentro da sala, né, vai ter que esconder paredes, enfim, vai ficar um pouco complicado de você observar. Então eu prefiro botar o elemento aqui fora e depois eu levo ele lá para dentro. Tá certo? Então eu vou, por exemplo, fazer um retângulo aqui, né? Eu acionei a opção retângulo e vou desenhar um retângulo aqui de uma medida qualquer, tá? 90 por 280. Cliquei nesse retângulo e aqui no meu quadro de propriedades ele está com as propriedades deste elemento de extrusão que eu estou criando. Tá ok? Vamos dar uma olhada no 3D o que está acontecendo. Talvez fique mais fácil ver. Tá? Eu estou aqui com o elemento criado e aí eu tenho o início da extrusão que está no ponto 00, que é o nível do pavimento térreo. Né? Eu estava no pavimento térreo quando eu comecei esse comando. Tá ok? Se eu já quiser colocar ele no nível, eu tenho que saber aqui qual é o nível, né, da laje, aqui do piso acabado, melhor dizendo. Né, como o início da extrusão. E o final da extrusão será esse nível mais a espessura. Tá ok? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos construir um bloco aqui de 50 centímetros de altura. Tá? 0,5, meu desenho está em metros. Eu clico em aplicar. Né? Já tenho as dimensões aqui. E quando eu clicar aqui em concluir o modo de edição, ele concluiu esse sólido. Tá ok? Ele desenhou o primeiro sólido que faz parte do componente que eu estou modelando. Então, o que eu queria explicar, eu vou voltar daqui a pouco ao comando extrusão, né, que é um comando dentro da modelagem de componentes. Tá ok? Então, o meu componente modelado no local, ele é formado de vários sólidos, né, e outros elementos podem ser colocados também. Né? Então, cada vez que eu crio um comando, né, ele entra numa edição desse comando. Eu posso criar uma outra extrusão aqui, por exemplo. Vou desenhar um outro retângulo. E ele entrou no comando extrusão. Né, ele tem como inicial, ele mantém os parâmetros anteriores. Quando eu clicar em concluir, tá, eu concluí aquela extrusão. Tá? Para eu concluir o modelo, eu teria que clicar aqui. E agora sim, esse aqui é o modelo. Reparem que ele é um conjunto inteiro. Tá ok? Então, a base do conceito de modelagem é essa. Tá? Eu entro no comando modelar no local, depois vou modelando todos os elementos, e depois, quando eu concluir o modelo, você terá aqui uma cadeira, uma estante. Tá ok? Todos os elementos que fazem parte de um conjunto. E onde está esse elemento que eu modelei? Como eu chamei ele de mobiliário, eu categorizei ele como mobiliário. Está aqui o mobiliário. Tá ok? Se eu clicar aqui nesse elemento, né, esse elemento mobiliário, reparem que ele já vem, como eu falei, com alguns parâmetros que depois eu vou explicar com detalhes, que são típicos de elemento mobiliário. Se eu voltar lá na planta do térreo agora, esse elemento, cadê? Sumiu, né? Por quê? Porque no curso básico nós colocamos alguns componentes aqui e ocultamos, né, os elementos de móveis. Tá ok? Então clico aqui, peço para exibir na vista a categoria, apago a lâmpadazinha, está aqui o meu elemento. Tá ok? Se eu vier aqui no menu anotar agora, né, identificar por categoria,
Reparem que quando eu clicar nesse mobiliário aqui, inicialmente ele não tem um identificador carregado de mobiliário, né? Eu vou lá, eu vou aproveitar aqui o Metric Library, eu vou em anotações de arquitetura, identificador de mobiliário, abrir, não tinha nenhum carregado, eu carreguei nesse objeto, cliquei aqui, está lá, ó, o identificador de mobiliário, que aí eu entraria aqui M1, M2, né, aquele mesmo sistema de janelas e portas, né, colocaria uma legenda para ele que seria usada depois para tabelas. Reparem que o mesmo, vou voltar lá no menu anotar, se eu vier aqui anotar por categoria, né, eu tenho aqui selecionar essa estante, eu posso selecionar esse sofá, tá ok? Então, isso só acontece, só foi possível colocar esse identificador nesse elemento, porque quando eu fui concebê-lo, eu selecionei que ele era uma categoria de imobiliário. Entendido? Bom, eu queria passar esses conceitos iniciais e a partir de agora nós vamos ver item por item primeiro como modelar um elemento. Tá ok? Aqueles comandos lá no início, componente modelar no local, seleciono o elemento, mobiliário aqui só para exemplo, né, porque por enquanto é conceitual. Né? E nós vamos ver aqui passo a passo cada comando desse aqui. E só mais um detalhe antes de prosseguir com os comandos de modelagem, né, propriamente ditos. Depois de eu fazer, né, um elemento, eu posso modificá-lo. Tá? Eu clico nesse elemento, peço editar no local, ele entra de novo no editor de componentes, né, no editor que é parecido com o editor de famílias, e eu posso vir aqui e alterá-lo. Tá ok? Posso inclusive selecionar, dar um Ctrl C, tá? O que acontece? Vamos concluir esse modelo. Tá? Eu concluí. Se eu clicar aqui, né, apertar o botão da direita, eu tenho aqui, ó, criar similar. Tá ok? Aí eu posso aproveitar esse componente e a partir dele criar um outro componente. Tá certo? Que também será, no caso aqui, mobiliário. Eu posso fazer uma estante de um tipo, né? Vamos supor um exemplo que você esteja modelando diversas estantes de um determinado fabricante, tá ok? Que é até um mercado muito interessante, né? Você pegar um determinado fabricante e fazer as bibliotecas dele, tá ok? É uma coisa que eu até estimulo as pessoas a fazerem, até porque nessa fase atual do Revit, né, dezembro de 2012, eu menciono sempre a data porque vocês podem estar vendo esse vídeo numa data muito posterior, né? Mas nós carecemos de muitos blocos de fabricantes, principalmente nacionais, tá ok? Então é uma dica aí até de negócio aí para quem estiver pensando em ganhar dinheiro com Revit, tá? É uma dica interessante aí. Bom, então vamos supor, voltando aqui ao assunto principal, que você pega uma estante, né, e você vai construir a partir dela uma outra estante similar. Então você pode ir lá criar, né? Às vezes ela só muda a altura, né? Mas continuam sendo elementos modulados, e não elementos parametrizados, né? Você não tem uma estante de qualquer medida, você tem estante com medidas regulamentares. Então você pode pegar esse elemento e a partir dele criar um outro, né, modelado no local, da mesma categoria. Aqui eu chamei de mobiliário 2, porque eu voltei, né, ao elemento. E aí eu edito, né, volto novamente e edito o elemento. E posso fazer as minhas variações. Beleza? Então vamos à ação, cancelar aqui o modelo. E vamos aprender a partir de agora como modelar um elemento no local.